de volta o pessoal aqui transferindo bitcoins no intervalo, uma coisa simples de fazer. Karina Moraes, quantos bitcoins tu comprou agora há pouco? Eu estava lendo aqui, ó, não comprei nada por enquanto. Bitcoin, quanto tu comprou? Diz que 99% das pessoas que usam Bitcoin não sabem como funciona. E lá, por enquanto, tem isso, né? 115% das que não usam não sabem como funciona. Mais ou menos eu vou. Antes teve um telespectador que falou sobre a questão da falta de didática. De fato, assim, se a gente vai para o YouTube, talvez seja o pior dos canais para aprender, porque ali se fantasia muito, né? Se fantasia muito sobre isso, né? Mas vamos lá, assim, a gente estava tentando responder a pergunta aquela moeda no Japão que foi invadida e que roubaram. O que acontece? Vamos falar um pouquinho do ecossistema, né? Quando eu quero comprar um Bitcoin, o que eu faço, né? Eu abro uma conta numa corretora, como se fosse uma corretora para comprar ações, né? no mesmo formato. Tem algumas bem conhecidas aqui no Brasil, Mercado Bitcoin, Foxbit, né? Tem várias hoje, já posso dizer que... Bitcoin to You, talvez a gente possa dizer que tem algumas dezenas já. Então eu abro uma conta nessa corretora e transfiro para ela reais, R$1.000, R$50, eu posso fazer uma compra de bitcoins a partir de R$50. E lá nessa corretora eu converto, então eu compro bitcoins à cotação do dia, como compração, mesmo formato dos investimentos em ações, né? E esse registro então de que eu tenho determinada quantia de Bitcoin vai ser guardado na blockchain e ele vai ficar registrado nesse grande livro razão, nesse livro contábil que é a blockchain, de que o Fábio possui tantos Bitcoins, né? 0,5, 1 Bitcoin, seja lá o que for, né? A grande maioria, para não dizer todos os casos em que o pessoal diz assim, houve um roubo de Bitcoins, não é que houve um roubo de Bitcoins, assim, o que aconteceu foi que algum hacker ou algum código, ele foi capaz de invadir essa exchange, né, essa corretora, roubar as senhas dos usuários que dão acesso ao registro dos Bitcoins e, portanto, permitiu que ele transferisse o Bitcoin para a conta do meliante lá, do malicioso que roubou isso. Por isso que se diz, então, assim, muito cuidado no momento que faz as operações, em que corretora vai deixar o seu dinheiro ou em que carteira, né? Porque eu posso... os mais conservadores talvez façam isso, né? Compra o Bitcoin numa dessas corretoras e guarda os registros das suas senhas. Inclusive existe isso, né? Existe o Bitcoin impresso. Eu faço uma impressão dos meus códigos, da minha chave de criptografia privada num Bitcoin impresso e guardo ele embaixo do colchão. Que seria talvez o jeito mais seguro de eu guardar o meu Bitcoin, que ele está fisicamente... Isso, né? Então, existe esse serviço, eu posso imprimir o meu Bitcoin, né? E, portanto, guardar essa chave de criptografia privada fisicamente comigo. Se eu perco ela, é como perder uma nota de $100 ou de R$100. Se alguém perde um maço, né, de $100, de R$100 na rua, não recupera. Não, ou, em princípio não recupera, não sei se alguém, né, viu e devolve, né? Esse é um conselho até bastante recorrente quando se fala em Bitcoin, que é invista um dinheiro que se você perder não vai ser o fim do mundo. Isso. Né? Invista um dinheiro, mas que não vai ser o fim do mundo se você perder. E eu particularmente digo o seguinte, vocês vão precisar, ou quem tiver interesse em operar, vai precisar fazer uma transação numa corretora, numa exchange, mas eu jamais recomendo deixar o registro do Bitcoin, deixar o Bitcoin na corretora. Eu jamais recomendo isso. Eu sugiro que vocês procurem serviços de carteiras digitais que são bem mais seguros, bem mais robustos, ou quem é mais conservador pode até guardar ele fisicamente, seja nesse formato impresso ou no formato físico, né, num disco, num pendrive, em algo semelhante a um pendrive, que poderia também ser usado para guardar o seu Bitcoin, né, que é muito mais seguro, né. Michel Miller está dizendo aqui, Bitcoin é uma moeda virtual que pode ser convertido em moedas reais globais, como dólar, euro, real. A grande diferença básica é que não é uma moeda controlada por governos. Governos, quanto mais imprime moeda, maior será a sua desvalorização. E banqueiros, que ganharão fortunas com juros. Quer dizer, não tem sistema financeiro tal como a gente conhece. Acha ignóbil, mas respeita, né? Todo mundo dança essa dancinha e tá tudo certo por enquanto, né? Mas só complementando, mas se alguém invadiu, pegou a senha, não tem o que fazer, né? Porque daí realmente... de fato, assim, as transações em Bitcoins, elas são irreversíveis, né? Eu não consigo desfazer uma transação feita em Bitcoin e não tem para quem reclamar. Mesmo que tu tiver impresso. Isso que eu disse. Não tem para quem reclamar. O que acontece, assim, por exemplo, com essas corretoras, já aconteceram casos dessas
dessas exchanges que foram invadidas e que, enfim, as corretoras, elas devolveram esse dinheiro para os seus clientes, né, que foram lesados ali naquela operação. Não é tão comum, mas acontece, né, dessa devolução, mas por parte das corretoras, né? Esse Bitcoin ele desapareceu, né? Karine Moraes, vamos fazer um investimento em Bitcoin? Pois é, eu tô vendo aqui o Richard Branson, aquele da Virgin, fazendo os voos espaciais aí da Virgin Galactic. E ele diz, falando sobre Bitcoin, perguntaram para ele, né? E ele disse que ele colocou um pouco de dinheiro no Bitcoin porque ele gosta de aprender sobre as coisas, né? Está sempre querendo aprender. E acho que se Bitcoin é o único, acho que haverá uma outra moeda global. Perguntado, né? Se seria o único, haverá outra moeda global. E outra coisa que ele coloca aqui... O que está parecendo é que não precisa ter uma moeda global. Eu acho que está funcionando. Haverá outras moedas como essa, talvez ainda melhores. Mas, entretanto, há uma grande indústria em torno do Bitcoin. Isso. É mais ou menos assim quando a gente fala de rede social, que a mais relevante é Facebook. Não quer dizer que não tenham outras que são melhores, mas Facebook é onde tem mais usuários, tem mais consumo, tem mais conteúdo. Então, ela é mais relevante mesmo, talvez não sendo a melhor tecnologia, né? Bitcoin é mais ou menos assim hoje. Ele é o mais valorizado, mais relevante, o que tem a melhor rede, mais segurança, mais usuários, mais dinheiro circulando na rede Bitcoin, mesmo talvez não sendo a melhor tecnologia, talvez surja de fato outras mais tecnologicamente superiores no futuro, tá? Tem um outro ponto que surgiu aqui, que o Evandro já comentou, o seguinte: ninguém aqui na mesa também está querendo dizer que é um investimento seguro, sem risco e que todo mundo deve amanhã procurar, né, investir em bitcoins, tá? Ele de fato é uma moeda não regulamentada. O próprio governo brasileiro, em novembro, o Banco Central lançou uma nota, né, um comunicado oficial alertando sobre os riscos, sobre o não suporte do governo até que haja uma regulamentação aqui no Brasil. A CVM, né, que regula então os fundos de ação, ela proibiu os fundos de investimento em investir direto em bitcoins, né, porque eles também estavam começando, né, a botar um pouco do dinheiro buscando rentabilidades superiores, né? Mas a gente tem cenários distintos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Japão regulamentou Bitcoin como moeda de uso corrente no país, né? Então, no Japão hoje você pode comprar, vender, trocar Bitcoins e, de fato, ele virou uma moeda nacional, né? Alguns outros países, Romênia, Suécia, Suíça, estão criando grandes clusters de desenvolvimento de tecnologia investindo em criptomoedas. Dizendo o seguinte: venham para o meu país aqui que eu quero desenvolver aqui um núcleo de desenvolvimento tecnológico em torno das criptomoedas. Quer dizer, então, a discussão é justamente como o governo brasileiro vai se posicionar, se ele vai ser restritivo, né, e proibir e evitar e tentar conter esse desenvolvimento, ou se vai ser receptivo e tentar estimular o desenvolvimento dessas moedas aqui no Inclusive, país. Nicolás Maduro, da Venezuela, está criando uma criptomoeda venezuelana, né? A partir do governo. A Rússia né? fez isso, né? A Venezuela fez isso, usando a lógica de blockchain, porque entenderam que é algo que veio para ficar. Não se sabe exatamente como, em que medida, de que forma, mas é algo que definitivamente veio para ficar e de alguma forma vai se encaixar no sistema financeiro, monetário, bancário e talvez derrubar alguns bancos. Quais são os passos, João, para quem quer explorar um pouquinho esse mundo e não entende nada disso? Tem lá 5, 10, 15 mil. O Fábio está falando de R$50, é um valor que pode comprar lá. Ela é uma moeda fracionada em 8 casas. 8 casas decimais. Né? Nós temos de satoshis decimais no real. Né? Isso. Os centavos seriam satoshis. Gasolina são 3. É um absurdo, né? Mas enfim. Cada vez mais parece que vai ter mais, né? Do lado esquerdo da vírgula. Né? Hoje nós temos 2 linhas, na realidade são 3 linhas, formas de conseguir arrecadar o Bitcoin, tá? Ou ganhar Bitcoins, ou perder Bitcoins, ou comprar Bitcoins, as formas de comércio, vamos supor assim, entre aspas. Uma é a mineração em si, como ele tinha comentado, né? O Fábio tinha comentado, e que tu pode comprar placas de vídeo potentes, como o RX 580 da Radeon, então as 1080 da GeForce, e aí colocar 10, 20, 30 placas juntas. No caso do Bitcoin ainda tem o ASICs, que é a tecnologia que utiliza ainda com processamento, que é mais específica para Bitcoin. E com placa de vídeo daí tu pode expandir para qualquer tipo de moeda que é minerável, né? Hoje ainda existe o Ethereum, que ainda é minerável.
tem algumas moedas que não podem ser mineradas, que não IOTA não pode ser minerado, algumas Sumocoin pode ser minerado. Existem muitos tipos de moedas, tá? Quem minera daí? Aí na sua própria casa, você monta a máquina. Mas quem minera essas que não podem ser mineradas por mineradores? Aí não é minerável, é só pode ser comercializada. Porque como por exemplo, o IOTA... mas aí tu ancora ela de outra forma, é isso? Isso. É que, na realidade, por exemplo, a ideia da IOTA é uma moeda que ia ser usada para a internet das coisas. Então, vamos supor que se tu fosse comprar, por exemplo, eu quero fazer um pedido. A gente vê no futuro assim, que a geladeira ia ter internet, tá? Então, eu sei que eu vou fazer uma programação lá na geladeira e vou dizer assim, ó, tal dia eu preciso de um alface, um tomate, carne, tal coisa. Esse pedido seria feito através da moeda IOTA, não necessariamente em reais, para não ter desconto, vamos supor assim, eu vou ter um desconto na conta corrente, entre aspas, assim, seria algum desconto em IOTA. Essa é a ideia da moeda. Não necessariamente que ela vá funcionar, até porque ela deu uma valorizada e depois desvalorizou. Então ela teve essa ideia, né, de conseguir valorizar um ponto, vincular com outras tecnologias que nem a Microsoft, outras empresas grandes assim, né, para conseguir fazer a tecnologia funcionar e ter um futuro, né, rentável, que a gente tinha comentado antes, que ia ter muitas moedas que iam morrer aí no meio do tempo, né, porque tem milhares de moedas. Isso é uma forma, tá, a mineração. A segunda forma seria o do trading, tá, que seria, tu pode comprar a moeda na baixa e vendê-la na alta, que é a mesma coisa que, né, nas ações, daí tu pode comprar ela numa exchange, que daí é Bitcoin to You, ou então mercado Bitcoin, ou Foxbit, vários tipos de eu vou lá com os meus reais, me cadastro e digo, olha, eu tenho aqui 100 reais. Isso. E dá isso em Bitcoins, é isso? Isso. Daí ele dá um certificado dos meus... Isso, ele gera uma carteira, milésimos eu tinha mostrado aqui, né? Ele gera uma carteira que fica dentro da própria exchange. Então, tu pode fazer essa compra por cartão de crédito, ou então transferência bancária, ou boleto bancário. Então, ele faz essa transferência daí para Bitcoin, e aí na tua carteira gera um valor X, conforme aquele valor que tu comprou, né, conforme a cotação do dia, e aí tu faz as negociações. Eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar Ethereum, eu quero comprar Siacoin, eu quero comprar IOTA, eu quero comprar... Depende da cotação que tiver no dia. Mas aí vale mais uma análise técnica, ou uma análise fundamentalista. Que daí vai valer, tu vai saber quanto é que vai valer a mais ou menos dentro da tecnologia. E a terceira forma, que é a mais fraca, é o faucet. Que ele é, por exemplo, assim, tu clica em propagandas para tu conseguir ter uma quantidade X ou muito pequena de satoshis dentro da tua carteira. Essas são as três formas mais comuns. Mas como se converte em satoshis? Ele, no caso do faucet? No faucet, vamos supor, tu tem lá um cadastro num site. Daí, ele é tipo uma AdSense, assim? O Faucet Hub é o mais comum, por fazer propaganda conhecido dele. E aí, aí vamos supor, tu entrou lá no site, daí dentro do site tem alguns que são jogos, outros são, tu clica dentro da propaganda, ou então tem a propaganda dentro do próprio site. Então, daí tu chega lá no site, tu clica na propaganda, ele vai gerar um código CAPTCHA, né, com letras e números, ele vai verificar aquele código e vai cair dentro da tua conta. Daí a quantidade X que tu tem, aqueles faucets, vamos supor 5.000 satoshis, aí transfere para tua carteira, daí, a partir desse valor. Tem valores mínimos ou máximos, né? Tu pode chegar a 50.000, 100.000 satoshis, mas isso depende de site. E tem bastante site. Também, tem os verdadeiros e tem falsos também, propagandas tem que tu clica que na verdade não, os scans, né? Que não, que realmente não dão. Te convida, né, algum investimento e na realidade... Agora eu já estou boiando, Canina. Tu te perdeu faz tempo aí? Não, agora estou acompanhando o raciocínio. O Alex eu já tinha nem lido. esse programa. O meu filho fala bastante de Bitcoin, né? Então, agora esse ponto que o João eu começou... preciso encaminhar para o falso, aí, ó. Anota para fazer essa referência, mas eu preciso também compartilhar com vocês alguns comentários dos telespectadores aqui. Os países mais desenvolvidos apostam nas criptomoedas, pois têm mecanismos jurídicos de reter ou desenvolver essas moedas, que no caso do Brasil está muito longe de acontecer. Estamos longe de acontecer isso realmente? Eu acho que a gente tem tecnologia, me parece que temos essa tecnologia. Eu acho que falta a segurança jurídica, talvez, para desenvolver isso ou à vontade. Muito medo, né? A maioria das pessoas tem medo de perder essas moedas, né? Justamente por não ter essa regulamentação. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, já existem algumas exchanges que conseguem, às vezes as pessoas compram o Bitcoin e às vezes a exchange fecha
e eles conseguem entrar na justiça e recuperar essas moedas digitais, né? Mas isso varia O Michel Miller está dizendo, diferente do dinheiro tradicional que conhecemos, papel, Bitcoin possui uma quantidade limitada e por isso sua valorização pode haver variações conforme de valores. Já o dinheiro tradicional, mesmo o governo possui sua reserva como garantia de valores. Ouro, por exemplo, no caso do governo, possui a Casa da Moeda, que imprime a quantidade que quiser de dinheiro de papel, fazendo com isso sua desvalorização. Para ser investidor em Bitcoin, o segredo é estudar sobre o assunto, participar de grupos de discursos que falam sobre os assuntos e esquecer que existe milagre que irá lhe tornar a pessoa milionária. Depois de estudar muito, aí sim pode começar a investir pequenos valores para começar a se adaptar. Todo investimento precisa ter prudência, conhecimento e dedicação que se deseja. É mais ou menos o que tu estava contando da tua experiência. Belíssimo, né? Posicionamento. E o Rui Kern, o pai do Joel, que está na nossa audiência, está fazendo uma pergunta aqui, que também é a minha pergunta, eu acho que é de milhões talvez, de pessoas que enxergam toda essa supervalorização, e aí é o nome que eu estou dando, supervalorização, está dizendo que é devida à valorização. Ele pergunta, Bitcoin não tem perigo de ser uma bolha? Uma pergunta que não quer calar, né? Sim, a gente viu a bolha Verdade. dos imóveis americanos, a gente viu a bolha da internet que estourou lá atrás, a gente vê bolhas. Mas eu gosto eu gosto dessa Nós pergunta. estamos caminhando para o fechamento, podemos ser sucinto. Eu gosto dessa pergunta. Até o próximo momento, né? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu gosto mais ainda da resposta, né? Assim, a bolha da internet em 2000 não acabou com a internet, nem acabou com as .com. Né? Quer dizer assim, talvez o Bitcoin seja uma bolha. Talvez ele cresça a 50, 100, 200 mil dólares e em algum momento ele desapareça. E aí ele vai ser reconhecido na história como uma bolha. Né? Mas ainda assim ele já foi, ele já cumpriu... Que ele já morreu 250 vezes. Né? Isso, exatamente. O obituário do Bitcoin, né? São mais de 250 notícias, né? Dizia, Bitcoin morreu, né? Numa grande desvalorização e depois o Bitcoin ele volta. Né? Ele acabou de passar 10 dias atrás a uma cotação de 5.800 dólares e hoje já alcançou de novo 10.200. Né? E talvez, se esse programa se repetir daqui a 2 meses, talvez ele já bata os 20 mil dólares de novo. Né? Então ele é super volátil, de fato. Né? Agora, o gancho que o João colocou assim, desse debate, né? Se a gente pensar assim, esse embate entre governo e bancos versus corretoras. Né? Aqui no Brasil, as principais corretoras, essas então em que tu pode comprar bitcoins, os bancos fecharam as contas correntes deles, para evitar que nós pudéssemos então fazer transferências, né, de conta para conta no mesmo banco, por exemplo. Né? E nos Estados Unidos, algumas bandeiras, Visa, Amex, eles proibiram o pagamento de bitcoins com cartão de crédito. Quer dizer, então existe de fato assim um embate entre esses atores, né? De um lado bancos e instituições financeiras e do outro, né, os adeptos da tecnologia que querem avançar. Bom, é uma conversa que evidentemente não tinha nenhuma vontade de determinar uma solução para ela, uma resposta para ela, não tem como ter uma resposta ainda. Um debate. E acho que nunca existirá uma resposta para isso. Mas eu acho que, sobretudo, a gente compreendeu que isso é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente ficar rico ou pobre, ou especular ou não. É realmente um novo momento que o mundo vive a partir desse novo paradigma, que também é um paradigma das telecomunicações, né? Cada vez mais as relações não serem centralizadas, elas serem unilaterais ou multilaterais, na verdade. Né? Tu me permite mais 30 segundinhos só? Tem o teu ponto final ainda. Antes disso, né, assim, tem de fato assim, uma necessidade de se discutir, de se debater, de trazer esse tema à tona para a sociedade, né, acho que isso é super relevante. Em abril e maio vai acontecer um curso de extensão na Fevale sobre isso. Né? A gente organizou um curso lá sobre o assunto que não tem em momento algum o objetivo de incentivar ou ensinar como se investe, mas em entender todo esse mecanismo e o real impacto que o Bitcoin e blockchain pode ter na nossa sociedade. Então, estão convidados aí a conhecer o curso no site da Fevale, aqui da nossa cidade. Tu vai participar com a gente mais vezes aqui, né, Fábio? Eu estou à disposição para discutir esse tema Fábio, que trabalha fascinante. com tecnologia desde sempre, hoje é ativo, né? Com filiais também fora aqui de Novo Hamburgo. A gente tem Caxias também, Passo Fundo e Lajeado também. Uma grande empresa da nossa cidade, ali pertinho da Câmara de Vereadores, né?
Hoje são quantos colaboradores? São 60 hoje. É uma turma bacana, Uma turma boa. trabalhando tecnologia, né? Gente fazendo tecnologia de ponta aqui na nossa cidade. O Fábio é um dos capitães dessa empresa aqui. O Matheus Klein está me dizendo aqui, o Banco do Brasil e Caixa só se negaram a fechar as contas. E reclamou, porque tu não convidou para esse programa? Ô Matheus, tu é da casa, está convidado para o próximo aqui, tá? Das corretoras que não quiserem liberar apenas depósitos identificados, a Bitcoin Trade fechou com o Banco do Brasil há pouco tempo. E o Michel Miller ainda comentou aqui, exchange é como um supermercado onde possui diversas frutas, onde conforme a safra possui valores maiores ou menores. Nesta carteira a pessoa pode fazer compra com as próprias frutas, isto é, se possui laranja pode fazer a troca por uvas, a quantidade vai depender da valorização da safra da fruta. Caso a pessoa quiser transformar suas frutas por moeda tradicional, é só fazer a troca e a quantidade a receber por este câmbio vai depender da cotação. Bastante didático. Alguém conhece o Michel Miller? Não, Conhece? não conheço. Michel, está convocado. Entra em box com a gente aqui em contato, por favor. E nós vamos te intimar para estar nessa bancada no futuro próximo, discutindo com essas feras aqui muito mais desse assunto que fatalmente vai fazer cada vez mais parte da vida da gente, no nosso dia a dia. Joel, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Suas considerações finais aqui, por favor. Gostaria que tivesse mais oportunidade de poder falar mais sobre isso também junto com ele, né? Para poder fazer mais especificações aí. Dizer que ninguém vai ficar rico com Bitcoin, pode esquecer, não tem como ficar rico, né? Porque valoriza e desvaloriza toda hora. E que quem tenha dúvidas aí referente a isso, essa tecnologia, estamos aí abertos aí para poder perguntar de repente no WhatsApp ou até pela televisão, pelo programa aqui e ajudar conforme todas as dúvidas que o pessoal tiver aí, certo? Até a pessoa daqui da casa também, quando tiver aí alguma ideia aí, alguma dificuldade, alguma coisa, estamos aí. Muito bem, seja sempre muito bem-vindo. Karina Moraes, teu ponto final. Hoje a gente aprendeu bastante, hein, Karina? Olha, bem bacana. Eu estava vendo aqui que o pessoal às vezes acha que confunde um pouquinho chamar de moeda e estão chamando de ativo já, né? Está evoluindo esse conceito já. Porque às vezes com moeda é que deixa as pessoas um pouco receosas por ser uma moeda digital, né? Por não ter essa coisa física, né? Bom, o meu ponto final é dizer que a gente está ainda em fase de reprises e amanhã no programa Cá Entre Nós, justamente naquela noite especialíssima do lançamento do filme Movimentos, a gente está reprisando daí a cobertura daquela noite super especial no Teatro Fevale, quando o filme foi lançado. Então é isso, conto com vocês então na audiência sempre. Posso te dizer do Movimentos assim, ó, o pessoal está me chamando para a gente terminar o programa, mas assim, do Movimentos eu posso te dizer, temos 10 palestras em escolas municipais de Novo Hamburgo programadas, onde vai ser a exibição do filme. Temos exibição na Câmara de Vereadores na semana do aniversário do município. Temos a previsão do lançamento dos DVDs na semana de aniversário do município também. E aí tem exibição do filme nas TVs, também na nossa Vale TV, TVs Rio Grande e Brasil afora. Essas novidades eu vou trazer na sequência aí, pessoal, o pessoal poder compartilhar. Evandro Kaufmann-Schmitz, bom, vai comprar quantos bitcoins a partir de agora? Bitcoins e criptomoedas é um assunto realmente que todos devem conhecer, mesmo quem não aplicar, mas é um assunto que deve ser conhecido. Né, mas existem outras opções. O Bitcoin realmente é uma opção que realmente pode gerar uma grande rentabilidade, também pode gerar um grande prejuízo, mas existem outras opções, até ações e etc. Então é importante conhecer as opções de mercado financeiro. Só para ter uma ideia, o Merval, que é a moeda argentina, a valorização das ações da Argentina é fantástico. Então, quem, por exemplo, conseguir comprar ações argentinas, ainda tem trâmites para isso. Venezuela, que é um país que está num caos, mas a maior valorização da Bolsa Mundial é a moeda da Venezuela, são as ações venezuelanas, né? Eu sou mais pragmático, então, por exemplo, eu gosto de investir em coisas que de repente eu já tenho critérios científicos, né? Então, por exemplo, eu gosto, da NVIDIA, né? A NVIDIA é uma empresa americana que produz placas de vídeo e então está num crescimento fantástico. Se eu não me engano, para não errar aqui, mas acho que foi 1000% de valorização em um ano, no último ano. Por quê? Porque o pessoal que joga, compra, e até nesse mercado de Bitcoin. O pessoal precisa das placas. O pessoal precisa das placas
com processamento gráfico, que são as GPUs que se chama, para o Bitcoin. Então, e que quem quer se informar mais sobre o assunto, então assista esse vídeo depois no YouTube, esse vídeo desse programa, assista, que vai depois ser veiculado nos próximos dias no YouTube. Procurem lá no YouTube. Lá, Vale TV, compartilhe, curtir, compartilhar. Hashtag fica a dica. Leiam alguns artigos, leiam um livro chamado Axiomas de Zurique, que vale isso para a Bolsa de Valores, vale também para qualquer tipo de investimento financeiro. Estudem o que é realizar lucro e estudem dois conceitos que é stop gain e stop loss. Tá? Se vocês entenderem isso, já vai ajudar muito, que são proteções. Então, tem formas de proteção. Muito bem. Fábio, Jungs, grande prazer de ter com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Suas considerações finais. Obrigado, Rodrigo, pela rápida resposta a essa provocação, né, para discutir esse tema, né, que faz uma semana atrás que eu fiz uma provocação, né, para a gente falar um pouco sobre isso, né. Eu acho que a recomendação que já foi dita algumas vezes aqui é estudar sobre o tema, né. Hoje, enfim, a internet é farta aí de bons materiais, né. Eu mesmo tenho tentado trabalhar um pouco na divulgação desse conteúdo, então quem desejar me procurar aí nas redes sociais, né, LinkedIn, Facebook, Twitter, vai encontrar algum material e eu posso fazer algumas recomendações, né, de leitura para quem quer começar. Enfim, estou absolutamente à disposição aqui para voltar para esse debate interessantíssimo. De fato é fascinante, quanto mais tu estuda, mais tu tem vontade de estudar e entender, né, os efeitos dessa transformação, né. De fato é algo que veio para ficar e que a gente vai definitivamente escutar muito daqui para frente. Muito bem, a gente fica por aqui, voltamos amanhã. Oi? Tereza? Hã? O Copete está me mandando aqui, líder do Gauchão, Inter 3-1 no Juventude. Tá bem, tá bem. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês, amanhã, sexta-feira, comigo também. Até lá.